Fala galera, beleza? Hoje nossa aula vai ser sobre leis de Newton e vamos falar sobre a primeira lei de Newton, o que é aceleração, a segunda lei de Newton, o que são forças perpendiculares sobre um corpo. A gente também vai ter tempo de falar da terceira lei de Newton e ainda vamos conseguir fazer alguns exercícios. Eu sou o professor Matheus Mello, de Física, e eu vou mostrar a vocês esse conteúdo, né? De forma bastante resumida, a gente vai discutir todas as leis de Newton na aula de hoje, né? Então, eu aconselho vocês a, depois dessa aula, buscar exercícios de lei da inércia, lei da ação e reação e o princípio fundamental da dinâmica. Pessoal, já começando a falar sobre a primeira lei de Newton, que também é conhecida como lei da inércia, é importante, né, lembrar que esse é o enunciado dela e a gente tem uma forma de entender. É uma lei teórica, mas que, se você parar para pensar, reflete o comportamento da natureza. Quando a gente pensa na questão do movimento, né, e no movimento de um corpo junto com outro, essa primeira lei ela é muito aplicável. Também é conhecida como lei da inércia, a primeira lei de Newton, e o enunciado dela é o seguinte: toda partícula mantém seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja forçado a mudar aquele estado devido à ação de uma força resultante não nula. Então, bora lá. Bora traduzir esse enunciado, tá? Para o que a gente já vem estudando. Eu quero que vocês, a partir de hoje, quando vocês escutarem a frase inércia, né? Inércia, essa palavra inércia, ela significa duas coisas. Ela vai significar repouso, então o corpo que está parado ele está em inércia, ou movimento retilíneo uniforme. Então bora pensar assim: se um corpo ele possui a mesma velocidade e essa velocidade não muda, ele está em inércia. E tem que salientar também que é retilíneo, tá, pessoal? Então, se um corpo tiver sempre com a mesma velocidade, só que ele faça uma curva, ele não está em inércia. Então, um corpo está em inércia quando ele anda em linha reta, sempre com a mesma velocidade, ou quando ele está parado. E aí a gente pode falar algumas coisas sobre essa primeira lei. Olha essa imagem aqui, né? Tem um cavalo parando. Então, bora imaginar que é a historinha, né? O cavalo estava correndo. Esse rapaz ele estava em cima do cavalo, né? Se movimentando junto com ele. E, em certo momento, o cavalo parou. Então, o cavalo instantaneamente para e o rapaz que estava acima do cavalo é arremessado para frente com a velocidade igual a que o cavalo tinha antes. Então, bora considerar assim, ó. Antes, o cavalo e o rapaz tinham 10 metros por segundo. Quando o cavalo para, o rapaz continua indo para frente com 10 metros por segundo. Esse tipo de fenômeno, ele é um fenômeno que reflete a inércia, né? Então, um corpo, quando ele se move junto com o outro, adquire a mesma velocidade. Isso acontece muito também no exemplo do carro. Se você está usando o cinto de segurança, por que a gente usa o cinto de segurança, né? A gente usa o cinto de segurança porque no caso do carro bater, se o carro estiver a 100 km por hora e ele bater, o carro passa a ter velocidade zero e você, pessoa que estava sentado no banco pode ser no carona ou como motorista, né, vai adquirir uma velocidade de 100 km por hora para frente, né? Então, essa velocidade, né, adquirida, ela não foi adquirida, ela já estava junto com você porque você estava em inércia junto com o carro. Então, todo corpo que está em movimento, ele tende a permanecer no seu estado de movimento. Então, quando o carro para, o seu corpo ele tende a permanecer se movendo. Por isso, você é empurrado para fora do carro pelo para-brisa. A gente precisa ter consciência que a inércia, então, né, é essa capacidade, né, que os corpos têm de manter o seu estado de movimento. E quanto maior for a massa desse corpo, quanto maior for esse corpo, então, né, maior será a sua inércia. Pensa assim junto comigo. Imagina que você está
vem uma caixa, né? Cai de um caminhão, essa caixa tem 5 quilos, você facilmente vai conseguir impedir ela de cair, você vai conseguir segurar ela. Agora, se você tiver um corpo de 300 quilos, que está caindo, igualzinho essa caixa, né, de um caminhão, você não vai conseguir segurar esse corpo sozinho. Então, pense assim, quanto maior for a massa de um corpo, maior é a sua capacidade de se manter com um movimento, com uma queda ou com um repouso, tá? E aí a gente vai começar a discutir, né, a rediscutir a questão da aceleração. A gente precisa saber bem o que é aceleração, porque a segunda lei de Newton, ela fala sobre a aceleração. Aqui, quando a gente estiver ainda falando de inércia, eu quero que vocês associem sempre que a força resultante na inércia é igual a zero e a aceleração também é igual a zero durante a inércia, tá? Então, todas as leis de Newton falam sobre força. A primeira lei de Newton diz que a força resultante é zero e que a aceleração também vai ser zero. Mateus, tem como a força resultante ser zero e a aceleração não ser zero? Aí a gente vai ver que a segunda lei de Newton explica se isso é possível ou não. Pessoal, a aceleração, como a gente já viu antes, eu só estou revisando, é aquela grandeza que vai te dizer o quanto que um corpo aumentou ou diminuiu de velocidade a cada segundo. Então, toda vez que vocês encontrarem aqui no texto de uma questão metros por segundo ao quadrado, ou ms-2, isso é a nossa aceleração, tá? A aceleração é a mudança da velocidade a cada intervalo de tempo. A gente tem essa fórmula ΔV sobre ΔT, mas eu gosto de colocar simplesmente velocidade por tempo, tá? A mudança da velocidade ao longo do tempo. Então, aqui falando sobre a segunda lei de Newton, o Newton ele associa, né, nessa segunda lei, que é conhecida também como princípio fundamental da dinâmica, princípio fundamental da dinâmica. Esse princípio, pessoal, é o seguinte: a aceleração obtida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante aplicada sobre o corpo e também inversamente proporcional à massa. A massa é a medida da inércia desse corpo. O que essa lei diz? Aí o mnemônico para lembrar, né? Basta lembrar que a força resultante é má. Então, a força resultante é má. Onde o m aqui representa a massa, o a representa a aceleração e o F representa, não é F, né? FR, a força resultante. O que é a força resultante, Mateus? É a soma de todas as forças. Aqui eu coloquei soma de forças, mas é a soma de todas as forças, tá? Aqui eu peguei um caso interessante. Então, imagina que você vai fazer que um motor ele faz a mesma força sobre um carro, uma caminhonete e um caminhão. Então, a força, percebam, essa setinha vermelha, ela tem sempre o mesmo tamanho, mas a aceleração produzida em cada um dos veículos é diferente. Então, percebam, a mesma força atuando sobre o carro amarelo dá uma aceleração. Quando o carro aumenta de tamanho, né, como é o caso aqui do segundo carro, do carro azul, a força é a mesma, só que a aceleração já é reduzida. Por quê? O que está acontecendo? A massa está crescendo. Então, esse daqui é um carro leve, o do meio é um carro médio, né? E o de baixo é um veículo pesado. Então, para um veículo pesado, a mesma força vai gerar uma aceleração bem pequenininha. Então, bora supor, Mateus, se batesse aí um carro amarelo com um caminhão preto, o caminhão preto ele ia se mover só um pouquinho, já o carro amarelo ele ia se mover muito, ia sentir uma aceleração muito intensa, tá? Da mesma forma que se você fosse apertar o freio, é muito mais fácil você parar um carro como o amarelo, né, um carro leve, quando você aperta o freio,
do que um caminhão. Você vai apertar o freio e vai parecer que está suavizando muito pouco essa estrutura. Então a gente tem que lembrar que para calcular qualquer força, eu pego a massa desse corpo, né, e multiplico pela aceleração que ele está sofrendo. Vale também salientar que uma força para a direita gera uma aceleração para a direita. Uma força para a esquerda gera uma aceleração para a esquerda. Força e aceleração sempre apontam no mesmo sentido, tá? Isso é um fato. Agora a gente vai falar sobre forças perpendiculares. Então, em algumas situações da física, você vai ter forças que atuam sobre um corpo que elas fazem 90 graus entre si, como é o caso aqui de Fy e Fx. Quando duas forças estão atuando sobre um corpo e formarem 90 graus, né, entre elas, a resultante, a força, né, total que está atuando sobre o corpo vai ser a soma ao quadrado, a raiz quadrada da soma ao quadrado dessas componentes. Então, é como se você aplicasse o teorema de Pitágoras, tá? Nesse corpo. Então, essa força aqui, ó, eu vou dar um exemplo, tá? Se a força que está apontando para cima tivesse 3 newtons e a força que tivesse para a direita tivesse 4 newtons, olha que coisa interessante. A força resultante ela vai apontar nessa direção, ó. A força resultante vai apontar nessa direção. E o valor dela, F ao quadrado, vai ser igual. F de x seria o 4 ao quadrado mais F de y, 3 ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter 16 mais 9, que dá 25. E quando ficar assim, ó, pessoal, F ao quadrado igual a 25, a gente precisa tirar a raiz quadrada, tá? A gente vai tirar a raiz quadrada de 25. Isso vai ser igual a 5 newtons. Lembrando que teria uma raiz quadrada, a resposta positiva e negativa. Mas aqui eu estou considerando que a força, tá? O módulo da força só pode ser positivo. Por isso que fica somente os 5 newtons. Galera, agora falando sobre a terceira lei de Newton, a gente vai chamar a terceira lei de Newton de lei da ação e reação. Ação e reação. E ela é bem tranquila de entender, tá? Aplicar pode parecer um pouco difícil, mas é importante primeiro você ter uma visão empírica do que significa, para depois a gente aplicar numa questão. Então, a terceira lei de Newton tem o seguinte enunciado. Para toda força de ação, existe uma correspondente força de reação. Então, toda ação tem uma reação. De mesma natureza, sendo ambas de mesma intensidade. Então, se a ação vale 5, a reação também vai valer 5. Mesma direção, as duas estão na horizontal, porém sentidos contrários. Ó. Precisa lembrar que é sentidos contrários. Uma está para a direita, a outra para a esquerda. E o que é mais importante de tudo é esse finalzinho aqui, ó. Aplicadas em corpos diferentes. Então, quando essa moça aqui no nosso exemplo está empurrando com 5 newtons na parede, a parede empurra com 5 newtons quem? A moça. Então, percebam que eu vou chamar essa força aqui de força que a moça faz na parede e a que está voltando é a força que a parede faz na moça. Então, olhem para esse final. Ó. Pessoal, a primeira força está atuando na parede e a segunda força está atuando na moça. Então, vou escrever aqui, ó, atua na moça. E a do lado esquerdo, vou colocar aqui em preto, atua na parede. Então, pessoal, é muito importante você perceber que as duas forças da ação e reação atuam em corpos totalmente diferentes. Por mais que elas tenham o mesmo valor, a mesma direção, os sentidos são opostos e, além disso, elas atuam em corpos diferentes. Então, como a moça que ela está empurrando a parede, a força de 5 newtons que ela faz atua na parede. E a força de 5 newtons que ela sente está atuando
na moça, tá? Tá atuando nela. Então vamos lá, pessoal. Mais à frente isso vai ser bastante interessante. Essa terceira lei de Newton também explica por que os pugilistas, né, os lutadores de boxe, após acabar a luta, as mãos deles estão super ensanguentadas. Porque qualquer força que ele faz, ele recebe também aquele impacto, né, no seu pulso e termina se machucando também. A gente vai falar então aqui sobre alguns exercícios agora, sobre essas três leis. Eu separei 2 exercícios ou 3 de cada uma dessas leis, tá? Então a gente tem aqui o primeiro. Observando-se o movimento de um carrinho de 0,4 kg ao longo de uma trajetória retilínea, verificou-se que sua velocidade variou linearmente com o tempo de acordo com os dados da tabela a seguir. Então, nessa tabela a gente tem os instantes e a velocidade, né? Se a velocidade vai crescendo, significa que possui aceleração. No intervalo de tempo considerado, a intensidade da força resultante que atuou no carrinho foi em newtons igual a quanto? Então, galera, o que você precisa perceber aqui é que à medida que o tempo vai passando, a velocidade vai crescendo. Cresce de quanto em quanto? É importante saber isso para detectar as informações do texto. Lembrem que a aceleração é a mudança da velocidade ao longo do tempo, né? Então, quanto foi que mudou aqui de velocidade de 0 para 1? Então, de 0 para 1 mudou 12 menos 10, né? E o tempo foi 1 menos 0. Então, aqui dá 2 dividido por 1. Isso dá 2 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Agora que eu sei a aceleração, ele quer que eu calcule a força resultante que atuou no carrinho. Lembrem que, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante é má. Então, força resultante é igual a massa, que ele me deu como 0,4, vezes a aceleração, que eu calculei como 2. 0,4 vezes 2 dá 0,8 newtons. E a gente fica aqui com a alternativa de letra B. Indo um pouquinho mais para frente, né, a gente tem aqui essa questão. Um corpo de massa igual a 5 kg, sempre tá? Circule seus dados, pessoal. Inicialmente em repouso. Olha, então, a questão me disse que se inicialmente está em repouso, a velocidade inicial é igual a 0. Sofre ação de uma força resultante constante de 30 newtons. Então, ó, ele me deu uma força resultante de 30. Qual a velocidade do corpo depois de 5 segundos? Aí, pô, Matheus, eu estou aprendendo leis de Newton. Então, bora utilizar aqui, ó. Se eu tenho uma força resultante e uma massa, eu vou utilizar a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante é 30, a massa é 5 e a aceleração é a minha incógnita. Eu acabei de descobrir, então, que a aceleração, né? O 5 vai passar dividindo, fica 30 por 5, que dá 6 metros por segundo ao quadrado. Já tenho minha aceleração. Mas o que é que a questão quer? A questão quer a velocidade do corpo depois de 5 segundos. Então, lembrando lá do assunto de movimento retilíneo uniformemente variado, o M/V, né? A gente fazia aquelas perguntas para saber qual fórmula eu vou usar. Eu sei que se ele me dá uma informação temporal, então eu vou para as duas fórmulas temporais, né? A de velocidade ou a função horária. E além disso, ele pediu uma velocidade. Então, com certeza, é aquela, né? Vermes voadores atacam a Terra. Eu sei que o valor da velocidade final é o que ele quer. Então, eu deixo aqui paradinho. A velocidade inicial vale 0, porque ele me falou do repouso, né? A aceleração eu calculei como 6, de acordo com a segunda lei de Newton, e o instante que ele quer depois de 5 segundos. Então, a velocidade vai ser 6 vezes 5, 30 metros por segundo. E assim, a gente tem que perceber que os conteúdos de física eles vão sim sendo cumulativos, tá? Eles vão se juntando. Agora, pessoal, a gente tem aqui uma questão um pouco diferente, ó. Submetida à ação de 3 forças constantes, uma partícula se move em linha reta com movimento uniforme.
Então, ele já me disse que a partícula está realizando um movimento uniforme. Então, a partícula está em inércia. Ó. Lembre que no caso da inércia, a força resultante tem que ser igual a zero. Foi isso que a gente viu lá. A figura representa duas dessas forças. Então, aqui na figura só tem duas. Só que para o corpo estar em inércia, tem que ter mais um aqui para equilibrar essas duas. Então, para eu saber o valor da terceira, eu vou precisar somar essas duas, descobrir para onde aponta e aí desenhar a terceira, tá? Porque a terceira tem que equilibrar essas outras duas. Então, pessoal, bora lá. Quando duas forças estão perpendiculares, né, formando esse ângulozinho aqui de 90 graus, para eu descobrir qual é o valor da soma dessas duas e para onde aponta, basta eu ligar essas duas extremidades e desenhar esse meu vetor roxo. Então, a soma dessas duas aponta para onde esse vetor roxo está apontando, né? Essa força resultante não, essa força F, né, que é dada pela soma das duas, vai ser F ao quadrado igual a Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado. Notem, pessoal, que Fx, a força que está na horizontal é o 5, então vai ficar 5 ao quadrado, e a força que está na vertical é o 12, e aqui fica 12 ao quadrado. F ao quadrado é igual a 25 mais 144. Logo, 25 mais 144, pessoal, dá 169. E a raiz quadrada de 169, para quem não lembra, né, aqui dá 13. Então, se a força é igual a 13 newtons, para equilibrar essa força, eu preciso fazer uma oposta que tenha também 13 newtons. Então, bora lá. Eu vou desenhar aqui embaixo. Se a força F ela aponta na diagonal com 13 e a força resultante tem que ser zero, deve existir uma outra força, a terceira força, para equilibrar esse 13 aí, tem que apontar no sentido contrário e também valer 13, tá? Para isso daqui poder dar zero. Então, a terceira força ela tem que ter exatamente o mesmo valor da soma dessas duas. Então, a terceira força para equilibrar possui 13 newtons. Então, ela tem que equilibrar o que já está instaurado, né? Então, ela vai... Se perguntasse assim, ou se a questão perguntasse a terceira força aponta em que sentido? Percebam que a força F, se você for olhar aqui para a rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudoeste e sudeste. Se a nossa força F roxa aponta para nordeste, com certeza a nossa força vermelha, que vai equilibrar essas duas aí, nossa terceira força, tem que apontar para sudoeste, tá? Se a roxa é nordeste, o oposto de nordeste, pessoal, é sudoeste, né? Então, bora lá. Essa questão aqui é uma questão mais teórica, que mostra, né, um princípio muito importante que a gente estudou. Coloca-se um cartão sobre um copo e uma moeda sobre o cartão. Puxando-se bruscamente o cartão, a moeda cai no copo. Então, quando você puxa muito rápido, né, esse corpo aí, que impede que a moeda caia, a moeda ela tende a permanecer no seu estado de repouso. Se ela tende a permanecer no seu estado de repouso, que lei é essa, né? Isso não é uma característica dos corpos chamada de inércia? Então, o fato descrito ilustra muito bem a inércia, porque a moeda, então vou escrever aqui, a moeda, ela tende a permanecer no seu estado de repouso.
Então, se um corpo tende a permanecer no seu estado de movimento, isso é um exemplo claro de inércia, tá? Aí, bora para frente. Pessoal, novamente uma questão teórica. Esse conteúdo ele pega, às vezes, na parte da teoria mesmo. Então, olha aqui, ó. Um pequeno automóvel colide frontalmente com um caminhão. Então, um pequeno automóvel colidiu com o caminhão, cuja massa, então a massa do caminhão é 5 vezes maior que a massa do automóvel. Em relação a essa situação, marque a alternativa que contém a afirmativa correta. Pessoal, tem que lembrar que na hora da colisão, as forças que atuam tanto no caminhão quanto no carro são iguais. A diferença é que o caminhão, por ser muito grande, ele vai se mover pouco devido a essa força. Já o carro vai se mover muito devido a essa mesma força. Por que o carro se move mais, Matheus? Justamente porque a massa do carro é menor. A resistência dele à mudança de estado é menor do que o caminhão, tá? Então, quando a gente fala aqui, letra A, ambos experimentam desaceleração de mesma intensidade. Por que está falsa? Porque o caminhão ele tem mais massa, ele tem mais dificuldade, né, de sentir essa aceleração. Eu posso até matematizar essa questão da seguinte maneira. A força que... Bora chamar o carrinho de A, tá bom? Vou chamar o carro de corpo A e o caminhão... Vou tentar desenhar um caminhão aqui, tá? O caminhão eu vou chamar de B. Então, a força que o carro faz no caminhão, ela tem que ser igual à força que o caminhão faz no carro. Isso é ação e reação. Só que, percebam que o primeiro lado é a força que o carro faz no caminhão. Lembrem que isso é massa do caminhão vezes aceleração do caminhão. A força agora que o caminhão faz no carro vai ser massa do carro vezes aceleração do carro. A gente sabe que a massa do caminhão, então MB, é 5 vezes MA. 5 vezes MA. Então, onde tem MB aqui eu vou colocar 5MA. E aí olha o que vai acontecer com a equação. 5MA vezes aceleração de B é igual a massa de A, aceleração de A. Se eu cortar aqui, ó, essas massas, porque são iguais, né? A aceleração de B, que é o caminhão, né? É igual a aceleração de A, que é a aceleração do carro, dividido por 5. Então, o caminhão ele vai se acelerar muito menos do que o carro. Eles não vão sofrer a mesma intensidade, né, na desaceleração. O caminhão vai se mover bem pouco, já o carro vai se mover muito. Letra B. Ambos experimentam força de impacto de mesma intensidade. Então, percebam que as forças elas vão ter a mesma intensidade. Bora ver aqui. Ó. O caminhão experimenta desaceleração 5 vezes mais intensa que a do automóvel. Falso. Ele experimenta uma desaceleração 5 vezes menos intensa, né? Então, bora lá. O automóvel experimenta força de impacto 5 vezes mais intensa. Não é a força de impacto que é mais intensa, pessoal. A gente tem que lembrar que a força de impacto é sempre a mesma, tá? O que é diferente entre os dois é a aceleração. A terceira lei de Newton mostra pra gente que a força que os dois vão sentir é igual. Então, quando a letra D fala assim, o automóvel experimenta força de impacto 5 vezes mais intensa, tá falso, porque as forças são iguais. O que é diferente são as acelerações. Letra E. O caminhão experimenta força de impacto 5 vezes mais intensa. De novo, a questão está falando que a força de impacto é diferente. E a gente sabe que a força, né? Toda ação produz uma reação de mesmo sentido, ou de mesma direção em sentidos opostos, em corpos diferentes, mas elas são iguais, né? Em módulo.
Então, se você vê que a letra B, ambos experimentam força de impacto de mesma intensidade. Isso aqui é verdade, pessoal. Então, a força de impacto, né, que os dois vão sentir é igual. É isso o que diz a terceira lei de Newton. As acelerações que são diferentes. Agora, pessoal, a gente tem aqui uma questão de inércia, né? No interior de um avião que se desloca horizontalmente em relação ao solo, com velocidade constante de 1.000 km por hora, um passageiro deixa cair um copo. Isso aqui é muito comum. Quando você está no avião e você deixa cair um objeto, né? O que vai acontecer com ele? Observe a ilustração abaixo, na qual estão indicados 4 pontos do piso do corredor do avião e a posição desse passageiro. O copo, ao cair, atinge o piso do avião próximo ao ponto indicado pela seguinte letra. Será que é a letra P, Q, R ou S? Pessoal, se ele está no avião, pense comigo, é como se você estivesse num ônibus, né, numa estrada que não tem quebra-mola. Se a estrada estiver bem lisa, você consegue caminhar livremente pelo ônibus. Se você jogar uma bolinha para cima, você consegue pegar ela numa boa, né, no mesmo local que você jogou. Agora, então, na hora que ele estiver aqui ó, com o objeto na mão e esse objeto cair, mesmo ele estando em movimento com o avião, vai cair na posição R. Isso daqui ó, é um exemplo claro de inércia, porque a garrafa, assim como a pessoa, está a 1.000 km por hora junto com o avião. Então, eles estão em inércia, né, um com o outro. E aqui, o nosso objeto vai cair na posição R, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês, galera. Eu vou ficando por aqui hoje. Lembre, aprender física é fazer exercício. Foco na aprovação e vamos praticar.